Que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, né? É um prazer muito grande. Quero agradecer ao nosso pastor Vando pelo convite, pela confiança, né? Assim que o pastor já me convidou, eu já me coloquei prontamente para estar atendendo, porque a vontade do Senhor, a obra do Senhor não é para depois. O Senhor quer a gente para já. E quando você está numa empresa, o seu patrão fala: ó, você tem que vir amanhã, a gente vai. Ah, está chovendo, a gente vai, né? Agora, para fazer a obra do Senhor, muitas das vezes fala: poxa, o tempo não está legal. Ah, é uma sexta, 8 horas, acho que vou ficar em casa. Não, mas para a obra do Senhor, Ele merece. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Não é porque eu estou aqui, irmãos, é uma verdade que tem que se cumprir na nossa vida, né? Aleluia. Tem a oportunidade de fazer a obra de Deus, faça. Então, queridos, eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos. Tem duas passagens que Deus colocou no meu coração, que uma está no livro de 1 Samuel. Nós vamos falar agora, neste momento, de duas mães que o Senhor colocou no meu coração. A primeira é a Ana, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 27. Ana vai dizer assim, ó: por este menino orava eu. Somente esse versículo. Amém? Irmãos, como o nosso pastor Vando já falou, nesta noite eu vou falar algo que o Senhor fez na minha vida e na minha família. Só que para não ficar só nas minhas palavras, a gente vamos compartilhar um versículo da Bíblia. E eu quero dizer para os irmãos que todas as vezes que você está no lugar pregando ou louvando ao Senhor, não tem como você não sentir aquele frio na barriga. Você está louvando, você está, nervoso, ansioso, porque nós estamos fazendo uso e menção de uma palavra que não é nossa. Essa palavra aqui, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus, e Ele vela para cumprir esta palavra. Então, eu vou falar sobre o Daniel, sobre o que o Senhor fez. Mas primeiro só para nós contextualizar um pouquinho, vamos usar um pouco aqui da palavra do Senhor. Irmãos, aqui ó, Ana, a Bíblia diz que de ano em ano Eucana subia ao monte para sacrificar com a sua família. E a Bíblia diz que quando eles preparavam o sacrifício ao Senhor, daquele sacrifício, Eucana, ele dava a Penina e seus filhos uma porção, e a Ana, ele dava uma porção dobrada. Mas Ana, no decorrer dos anos, a Bíblia vai dizer que Ana não comia. Por mais que Eucana desse a ela a porção dobrada do sacrifício, em todos os anos Ana não comia. Então era praticamente como se fosse um culto. Quando chegava na hora de participar do culto, Ana não participava. Mas teve um ano que Ana, ao ser irritada por Penina, ela corre no templo. E a Bíblia diz que Ana, ela vai chegar a um certo ponto que ela está orando, que ela está clamando ao Senhor, que já não tem mais palavras, ou não tem som de palavras em sua boca. E ela simplesmente começa a balbuciar, e os seus lábios começam a se mexer. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli olha para Ana e diz para ela: mulher, aparta-te do vinho. Você conhece essa história. E Ana vai dizer ao sacerdote Eli: não, a tua serva não bebeu nenhuma bebida forte. E o sacerdote Eli, ele percebe que Ana estava fazendo ali um voto com o Senhor, que ela estava clamando ao Senhor. Ana faz um voto com o Senhor, que se Deus lhe desse um filho, ela entregaria esse filho para o Senhor. Após o menino ser desmamado, ela levaria para o templo. Então o que Ana queria naquele momento era um prazer que a mulher tem de sentir a barriga crescer, de sentir o bebezinho mexer na barriga. Esse era o desejo de Ana. Eucana vai olhar para sua mulher e vai dizer para ela: Ana, não sou melhor do que 10 filhos? Eucana poderia ser melhor do que 10 filhos para Ana. Eucana poderia deixar nada faltar para ela. Eucana estava em todos os momentos
com Ana, mas o que Ana queria sentir era a barriguinha crescer. Era sentir aquele bebezinho no seu ventre, sabe? Todas as mães que passaram por isso, sabe? Lá em casa nós tivemos 3 gestações, então nas 3 gestações cada um é de uma maneira. Então quando o bebê começa a mexer, a mãe dá, olha, deu um chutinho. E lá em casa eu tinha o costume de, todas as noites, eu orava na barriga e cantava para eles quando estavam na barriga. E um louvor que eu mais cantava para eles era aquele louvor de conversão, o 15 da arca. Então as minhas filhas acostumavam desde o ventre da mãe, todas as noites nós cantávamos o louvor de conversão. Então sempre quando vai dormir tem que cantar esse louvor e tem que orar. Então a gente colocou isso com eles, né? Então Ana, ela queria sentir esse prazer. Então Ana, quando ela engravida e o Senhor a abençoa, ela vai cumprir o voto. E você vai saber que Samuel, aqui Ana, quando ela chega no templo, ela vai dizer, ó, por este menino orava eu. Ela estava chegando a Eli e estava mostrando para o sacerdote, olha aqui meu querido, aquele dia que eu estava aqui clamando, que eu estava orando muitas das vezes fraco, sem força, muitas das vezes me arrastando, era por este menino. Aleluia. E ela levou o menino e vai entregar ao sacerdote. Aleluia! Vocês conhecem a história. Samuel foi um dos maiores sacerdotes da Bíblia, sacerdote e juiz, o filho de Ana. Aleluia! Outro capítulo que eu quero falar com os irmãos aqui, ó. Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos falar dessa outra mãe aqui. Segunda Reis 4, versículo de número 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Eu vou continuar aqui o texto, você acompanha na sua Bíblia. Então o que acontece? Essa segunda mãe aqui, ó, a Sunamita, ela não tem nome, a Bíblia te dá um título a ela de Sunamita, mas Sunamita era porque ela era da cidade de Sunem, e ela era uma mulher que a Bíblia diz que era uma mulher rica, tinha condições. Então a Bíblia diz que todas as vezes que o profeta Eliseu passava em frente à sua casa, ela olhava e dizia para o seu marido, ó, esse aí é o homem de Deus. Então todas as vezes que ele passava, ela o constrangia, ou seja, ela o convidava e insistia a ele, olha, entra, vem aqui, vem comer um pão, ó, lá nos pés, naqueles tempos, eles andavam com muitos sandálios, então o terreno era de poeira, então entra, come pão, lave-se os pés, fica sentadinho, descansa um pouco. Então todas as vezes eles iam entrar. Até que um dia, essa Sunamita vai dizer para o seu marido o seguinte, ó, nós vamos fazer o seguinte, ali perto do muro, nós vamos fazer um quarto para ele em cima, aonde vai ter uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vir para cá, ele vai ter um lugarzinho dele, para ele se refugiar, para ele ficar, descansar. Então eles preparam para Eliseu e Geazi um quartinho para eles ficarem. E Eliseu, ele quer retribuir a Sunamita todo o carinho que ela teve com eles. E ele olha para Geazi e vai dizer, Geazi, o que nós vamos fazer por essa mulher? E ele manda Geazi chamar a Sunamita. E ele fala para Geazi, ó, vai lá, chama a Sunamita. Quando a Sunamita vem, ela fica à beira do quarto, à beira da porta. Eliseu olha para ela e diz, tem alguma coisa que você quer que eu fale para o rei? Ou que eu fale para o capitão, para o chefe do exército sobre você? Tem alguma coisa? E ela vai dizer, ela vai olhar para Eliseu e vai dizer, não, eu habito no meio do meu povo. Essa foi a resposta que ela deu. Ou seja, olha, eu estou na minha cidade, eu habito aonde eu quero habitar, no meio da minha parentela, no meio da minha família, e ela já era rica. Ou seja, ela não precisava de nada. Então ela se retira. Eles
Eliseu volta a conversar com Geazi. E Geazi nota e fala para Eliseu: Eliseu, olha, eu vi que ela não tem filho, e o seu marido já é avançado em idade. Então Eliseu manda chamar ela e fala para ela: ó, durante um tempo abraçarás um filho. E ela olha para Eliseu e diz: ó, não minta para a tua serva. E passa-se o tempo que Eliseu tinha falado, a Sunamita engravidou. E a Sunamita agora está com teus filhos no braço. E o tempo vai passar, você pode acompanhar na Bíblia aí, você vai ver que o menino vai crescer. O menino cresce, o menino vai para o campo com o pai, vai trabalhar com o pai no campo, até que um certo dia ele fala para o seu pai: ai, minha cabeça. Então seu pai pega o moço e fala: olha, pega o menino e leva para sua mãe. Então o servo daquele homem pega aquele garoto, leva para sua mãe, e a Bíblia diz que até o meio-dia ele ficou nos joelhos da mãe até que ele morreu. Duas personagens distintas, Ana e Sunamita. Duas pessoas diferentes, mas que Deus fez algo extraordinário nas vidas delas. Você vai ver que na Sunamita, ela vai passar por um período difícil, onde o filho está morto, e ela não avisou nem o seu marido que o menino tinha morrido. Ela só mandou o moço falar para o seu marido o seguinte: ó, eu quero um servo que ele prepara para mim um jumento, que eu vou até o homem de Deus. E o seu marido só vai dizer assim para ela: ó, mas por que você vai? Não é lua nova? Não é o dia das festas? Ela diz: não tem problema, eu só vou lá. E ela só pegou o jumentinho e foi. E as pessoas pararam ela no caminho, perguntavam a ela, e a única coisa que ela respondia era o seguinte: ó, vai tudo bem. Aleluia. Irmãos, não vai tudo bem, o filho estava morto. E ela dizia para todo mundo que perguntava para ela: olha, como está o seu marido? Como está o teu filho? E ela só dizia o seguinte: vai tudo bem. Aleluia. Então eu quero usar aqui essas duas personagens para entrar naquilo que Deus fez na nossa vida. A gente passou pelo mesmo período de Ana, de orar ao Senhor, de pedir ao Senhor e Deus nos conceder. Mas nós passamos um período também igual da Sunamita. Aleluia. 2024. A gente conversamos, nós já tínhamos duas meninas, tinha a Eduarda e a Stephanie, né? A Eduarda vai fazer 8 anos agora, a Stephanie tem 5. E a gente sentou e conversou em 2024, no começo de 2024, sobre se nós teríamos mais uma gestação ou não. Na época, a minha esposa estava meio contrária, porque ela já tinha 2. E depois de 4 anos para voltar a engravidar, ela falou: não sei se eu vou querer agora, ou se vou querer engravidar novamente. Então eu fui conversando com ela, a gente foi orando. Aí ela disse: vamos ver. Mas tá bom, em janeiro, a gente tive nessa conversa, né? Aí nós fomos numa igreja nossa, lá no Cacique. Quando a gente chegou no Cacique, uma irmã que foi do RAP, que estava congregando no Cacique, falou para minha esposa assim: olha, eu sonhei com você que estava grávida, era um menino. E ele era a cara da Eduarda. Aí eu peguei e falei para ela: não, Deus já está confirmando que é para mim engravidar. Aí ela pegou e ficou mais animada, né? Aí pegamos e quando foi no começo de fevereiro, a gente já tínhamos começado a gestação. Nós engravidamos em fevereiro. Então, em 2024, nós oramos ao Senhor pedindo a Ele, não que fosse um menino ou se fosse uma menina, não tinha essas pretensões: quero menino, não. Quem vai engravidar? Um casal que pretende ter um filho, a primeira coisa que ele fala: que venha com saúde, não é isso? É isso. Se vai ser menino ou não, está nas mãos do Senhor. Mas a Bíblia diz assim que o desejo do coração o Senhor concederá. Então, quando nós engravidamos a primeira vez, nós casamos, passamos 3 anos, aí ela falou: vamos engravidar. Nós engravidamos, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor uma menina. Nós falamos: Senhor, nós gostaríamos de ter uma
menina. Nós entramos numa concordância e pedimos ao Senhor. E o Senhor nos mandou a Eduarda. Quando se passou 2 anos da Eduarda, nós falamos assim, vamos engravidar de novo para crescer junto. Então nós engravidamos, oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Senhor, nós queremos mais uma menina. Veio a Stephanie. Então a gente entrou em concordância, pedimos e o Senhor nos deu. Então ele deu a Eduarda e a Stephanie. Quando foi para a 3ª gestação, ela falou, e agora? O que você vai orar ao Senhor? Eu falei, ó, dessa vez eu não vou pedir nada, vou deixar na mão de Deus. Aquilo que o Senhor quiser nos dar, Ele vai nos dar. Então nós passamos 2024 planejando com você. Assim você, da mesma maneira que você engravidou, você começou a planejar, começou a fazer os pré-natal, começou a preparar tudo para o bebezinho, né? Então dessa maneira foi com a gente. Então a gente começamos 2024, primeiros meses de gestação, tudo tranquilo, tudo normal. Até que começou os primeiros exames para pedir um ultrassom. Quando a gente começou a fazer os ultrassom, começou a aparecer no meio da bolsa gestacional uma divisão na bolsa. É como se a bolsa gestacional tivesse torcida. Em todos os ultrassons que a gente fez, todos os ultrassons mostravam a bolsa partida no meio. Do lado o feto, do outro lado nada e uma partição no meio. A princípio, o médico que fez o exame da gente também nem sabia dizer o que era. E ele falou assim, ó, só procura o seu médico que você passa, porque tem uma anomalia aqui e eu não sei dizer o que é. Então a gente ficou meio assustado. Aí nos exames estava marcando o quê? Que não estava desenvolvendo, e que o bebezinho não estava desenvolvendo, e estava correndo um alto risco. Então de uma gestação normal, nós passamos de uma gestação normal para uma gestação de alto risco. Então nós fazíamos pré-natal por mês em 3 lugares. Nós fazíamos lá onde a gente mora no Rio, fazíamos no Centro Suzano e fazíamos em Itaquera, em Santa Marcelina, em Itaquera, alto risco, nós passávamos lá. Então, no mês, era 3 vezes nós estávamos no hospital, fazendo essas correrias para saber o que era, porque para nós era uma novidade. E os médicos não sabiam explicar o que era. Então o tempo foi passando, foi continuando fazendo os ultrassons, fazendo os exames que os médicos pediam, até que chegou uma fase que os médicos falaram assim, ó, é o seguinte, aqui nos exames está constando o quê? Que o bebê não está desenvolvendo. E ele tem síndrome de Down. E a bolsa dividida no meio. O médico falou assim, ó, se ele começar a crescer mais e mais, aonde aquela faixa pegar, se pegar em um dos membros não vai ter. Então a gente começou a entrar nessa fase. Você imagina, você planeja ter o seu filho e você do nada começa a passar por essa situação. Só que o mais interessante é que ninguém sabia, só eu e ela. Nós não falamos para ninguém. No primeiro dia que a gente chegou lá, no primeiro ultrassom, a minha cunhada, ela viu o ultrassom junto com a minha esposa. Então ela ficou apavorada pelo diagnóstico do médico. E ela pegou e olhou para minha esposa, vai lá no seu médico agora, porque ele tem que fazer. Aí eu olhei para as duas que estavam desesperadas, né? Você recebe uma notícia ruim, você fica desesperado. Aí eu olhei para as duas e disse, olha, eu posso pegar agora esse exame, eu posso pegar a minha esposa agora, descer lá no médico que ela passa, mas eu quero que você diz para mim, o que eles vão poder fazer. A partir desse momento, só ficou eu e ela. Então a gente passava, fazia os ultrassom, todos os exames iguais, da mesma maneira, não tinha desenvolvimento, o bebezinho não desenvolvia, e a única coisa que ele tinha era o coração que batia, e os médicos diziam que a criança teria síndrome de Down. Então, a partir desse momento, nós começamos a deixar nas mãos do Senhor. Lembra, Ana, ela foi orar e pediu um filho. Sunamita não pediu nada, ela recebeu, mas quando ela viu que o seu filho morreu, ela foi fazer o quê? Ela foi buscar o cérebro do Senhor. Tem coisa que você vai falar para mim e eu não vou resolver. Tem coisas que só o Senhor. Mas Deus permite certas coisas na nossa vida para que eu e você venha criar experiência. Eu poderia estar aqui agora contando o testemunho de alguém, mas Deus me permitiu passar para contar para você que Ele ainda faz milagres. Oh, aleluia, Deus! Então nós saímos com esse diagnóstico. Glória a Deus. E nós começamos a passar em Itaquera.
Quando chegamos em Itaquera, era para fazer o último ultrassom. E a médica, nós estávamos sentados, a médica com a equipe dela, e ela disse assim para mim e para minha esposa: olha, eu quero esse ultrassom aqui para saber se a criança vai ter pelo menos os olhinhos e um buraquinho no nariz. Naquele momento que ela falou isso, eu peguei, falei para Deus, na frente daquela médica, só eu e Deus. Eu falei: Deus, eu não aceito, Senhor. Deus, eu não aceito, Senhor Jesus. Entra nessa causa. Na mesma hora, Deus falou comigo assim: ó, faz o exame e traz para ela. Eu estou entrando nesta causa hoje. Só que o exame não era assim, eu não podia chegar esse exame, marcar e fazer. Tinha uma data certa para fazer. E eu não vi a hora de chegar a data para mim fazer o exame, porque Deus falou para mim: faz o exame. Oh, aleluia, Deus! E eu e minha esposa calados, só eu e ela sabia. Ninguém sabia de nada. As pessoas perguntavam: e aí, como é que está a criança? Como é que está o bebê? E a gente só dizia para ele: vai tudo bem. Oh, glória! Nenhum momento, se vocês saírem daqui qualquer dia que você quiser, chegar na nossa igreja, vai perguntar: ô irmão, quando o Ronaldo e a Kézia engravidaram do Daniel, eles ficaram aqui, irmão, não tinha sistema de ficar batido não, ninguém sabia. Tinha dias que eu chorava no banheiro, tinha dias que eu ia tomar banho, eu chorava no banheiro. Orava ao Senhor, chorava no banheiro, porque eu senti muito, porque eu era a parte que mais insistiu, eu era a parte que mais insistiu para ela: olha, vamos engravidar, não vamos ter mais um filho. Na hora que eu recebi a notícia, eu queria me mostrar para ela que eu estava forte, eu não queria chorar na frente dela, eu não queria mostrar para ela, dizendo fraqueza, que nós somos seres humanos. Não tem aqui uma pessoa, não, é o super crente, aquele ali nunca passou problema, não, aquele ali está tudo bem, não, nós somos seres humanos. Então tinha dias que ela ligava, ela falou assim: não, acabei de ir no médico. Teve alguns dias que ela foi sozinha em Suzano, que eu não consegui ir. Eu acabei de chegar no hospital, e o doutor René perguntou, que falou a mesma coisa, falou que o bebezinho não tem os membrinhos, tá? Quando a gente, às vezes eu estava trabalhando, às vezes eu estava com o rapaz, com o pessoal trabalhando, eu saí de perto um pouquinho, às vezes chorava, sentia aquela dor no coração, vai dando, está nas tuas mãos. O Senhor falou para mim que vai fazer um milagre, eu creio. Irmãos, a fé que alcança um milagre não é aquela fé que se Deus fizer, é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso não é fé. Não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você espera. Ela vai acontecer. A porta não abriu, mas você tem fé que amanhã ela vai abrir. Eu não fui curado ainda, mas eu tenho fé que vai acontecer. A gente nós pegamos esse versículo aí: se Deus fizer, é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. É daquela passagem dos 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles estão diante do rei. O rei falou: vai acender a fornalha. Se vocês não se dobrar, vai ser lançado da fornalha. E eu quero ver se o Deus que você serve vai livrar você das minhas mãos. Os 3 olham para o rei e dizem assim: ó, se Ele nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Deus não é só Deus porque Ele abre porta. Deus não é só Deus porque Ele me cura. Ele é Deus e isso é suficiente em nossas vidas. Deus não é bom porque nos abençoa. Deus não é só bom porque nos cura. Ele é bom porque Ele é em nossas vidas. Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Chegou o dia de fazer o exame. E eu chegava na madrugada orando ao Senhor. Aí Deus pegou e falou para mim assim: olha, você vai lá, você vai fazer o exame. Quando você fizer o exame, vai estar tudo perfeito. E eu vou dizer para você o seguinte: vai ser um varão. Aí eu falei para Deus: se for um varão, vai ser chamado Daniel, porque desde o ventre foi jogado na cova dos leões. Quando chegamos no hospital, nós começamos a fazer uma ultrassom aqui na CDB, um médico chamado Ota.
E a gente começou a fazer ultrassom e ele perguntou para mim assim: por que vocês estão passando um alto risco em Itaquera? E eu peguei e expliquei para ele: olha, nós estamos passando em Itaquera porque desde os princípios da gestação a gente teve uma bolsa gestacional que está dividida no meio, o bebê não desenvolve, em todos os exames está marcando que ele não está desenvolvendo, tem síndrome de Down, e pediram para fazer para saber se ele vai ter os olhinhos ou o nariz. E ele falou assim: então tá bom, então vamos começar o exame. E ele começou a fazer o exame. Aí ele falou para mim assim: e ele perguntou para mim assim: olha, então vamos dar uma olhada aqui então, vamos começar o exame. Começou a fazer o exame, começou a fazer a ultrassom, e ele pegou e começou a passar, e ele falou assim: pai, falaram que a bolsa tinha uma divisão? Eu falei: é isso mesmo que falou, está aqui nos exames, estava com o exame de imagem, nós estávamos com os exames, mostrando para ele. Ele falou assim para mim assim: olha, ele passou naquele aparelho, e ele dizia assim: ó, eu não vejo nada. E ele passava e não via nada, ele revirava a barriga e não via nada. Só que ele não deixou, ele não mostrava o bebezinho, só mostrava assim a bolsa, só retirava. Aí ele falou assim: olha, aquilo que aparecia nesses exames aqui, não tem nada. Agora nós vamos partir agora para o bebezinho. E ele pegou, foi no coração. Você está vendo o coraçãozinho? Eita O glória! coração dele é perfeito. Mostrou o coraçãozinho, tudo bonitinho, né? Tem que fazer aquele exame, isso você já fez. Tem que mostrar que tem uma cruzinha no coração, tudo dividido, tudo bonitinho. Aí começou a mostrar, tudo certinho. Aí ele pegou e você: bora, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o bracinho. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele começou a passar, aí você: ó, isso aqui é o outro bracinho. Olha você, tá vendo aqui, ó? Aqui é a perninha do bebê. Tudo que não tinha no outro exame, a partir do momento que Deus falou: olha, eu estou entrando nesta causa hoje, tudo mudou, tudo mudou. Eu não estou aqui dizendo para você que não tinha, o diagnóstico era de 3 médicos diferentes. Mas aquilo que Deus quer fazer, que não importa o que o médico está falando, não importa o que Deus dizendo, a última palavra ela vem do Senhor. Deus só precisa de um que esteja acreditando. Se você acreditar na palavra de Deus, se você acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos, Ele vai fazer isso. E o médico começou a falar assim: olha, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha, o que o médico falou para você? Que era para ver se tinha pelo menos o narizinho, era para ver pelo menos se tinha os olhinhos. E ele começou a mostrar, tá vendo aqui, ó? Aqui o narizinho do bebê, olha. Olha, e aqui no exame está marcando que tinha síndrome de Down, né? Você sabe, você que já foi, você que já teve gestante, quando você vai fazer o exame de ultrassom, primeira coisa que ele vai ver, se tem aquele ossinho do nariz e na nuca, não é isso? Ele falou: tá vendo aqui, ó? A criança não tem nada, síndrome de Down ele não tem. O narizinho dele está aqui, ó. Tá, os olhinhos dele tá aqui. Aí ele falou assim para mim: posso te falar o sexo do bebê? Eu falei: pode. Ele falou assim: ó, é um menino. Quando ele falou que era um menino, eu comecei a chorar. Aí a minha esposa pegou, ligou para a mãe dela e disse: olha, quando o médico falou que era um menino, o Ronaldo até chorou. Mas eu não chorei porque era um menino. Eu não chorei porque era um menino, eu chorei porque eu lembrei que eu passei a gestação inteira, as enxurradas de notícias, a enxurrada de notícias que só jogava a gente para baixo. E eu chorei porque eu lembrei que Deus falou para mim: eu estou entrando nesta causa, vai ser um varão. Você vai ver, irmão, quando Deus fala com você, você tem a certeza que é Deus. E eu comecei a chorar, lembrando de tudo que Deus falou para mim que ia fazer, e Ele permanece fiel. Ele fez. Irmãos, e nós passamos por esse período. Daniel nasceu perfeito. Só que aí, o que aconteceu? Daniel estava previsto para nascer dia 14 de novembro. Só que ele veio um mês antes. Veio dia 13. 13. Se eu tiver enganado, é isso, né? É 13 de outubro? É isso? 14 de outubro, né? Então, ele estava previsto para 14 de novembro e veio 14 de outubro. Então, o que aconteceu? Como que nós tínhamos 2 cesáreas, o terceiro
consecutivamente também seria cesárea. Não tem como ser parto normal. Então, em todos os momentos eu estava falando com os médicos, olha, ela tem que ser parto cesárea, não pode ser normal. Ela já teve 2 cesáreas. Quando nós chegamos nesse período último, na última fase, não era a última fase ainda, faltava um mês, Daniel começou a dar sintomas que queria nascer de parto normal. Só que com um mês de antecedência. Nós estávamos no culto da Lene Brack, na nossa igreja, festividade da Lene Brack. E ela passou o dia inteiro ruim. Muitas dores muito fortes. Percebi que ela estava com infecção de urina. Nós levei ela na Santa Casa Suzano. Chegamos na Santa Casa Suzano, fizeram o cardiotô para ver como estava o bebê da barriga, se estivesse sofrimento, marcaram uma cesárea de urgência. Só que na Santa Casa tudo vai bem. A Santa Casa parece tsunamita. Você vai lá, não, vai tudo bem, vai embora. Terrível. Mas não estava bem. O que aconteceu? Voltamos para casa. Falei para ele, ó, então a gente vai para o culto. Depois do culto, a gente vê que se você não estiver bem. Então nós fomos para o culto da Lene Brack. Fomos para a festividade, passou o culto, fomos para a nossa casa. Cheguei em casa e falei para ela, como é que você está? Ela disse, ó, não estou bem. Eu falei para ela, olha, vou fazer o seguinte, se eu acordar na madrugada, você não estiver bem, te levo para o hospital de São Paulo. Ela vai lá onde faz o pré-natal. Ela falou, tá bom. Acordei na madrugada, às 4 da manhã, ela não estava bem, estava com sangramento. Eu peguei e falei para ela, ó, vai lá, se arruma, eu vou levar você para São Paulo. Só que eu peguei, arrumei o carro, galerei com todas as roupas do bebê, com todas as bolsas, eu galerei tudo. Ó, você que está pensando em ter seu filho, quando chegar a hora, prepara tudo. Ah, esqueci a bolsa. Ah, esqueci não sei o quê. Não, ó, pelo amor de Deus. Você tem que, ó, o pai. Às vezes os pais parecem que todo mundo é. Só a mãe que se preocupa, não, o pai também. Porque, não estou dizendo que você tem que ser que nem eu. Eu participei de todos os meus filhos, de todas as ultrassons, todos os exames, eu participei de todos. Consegui participar, Deus me deu o privilégio de participar de todos os exames dela, todos os ultrassons, acompanhar minha esposa em todas as consultas dela, Deus me deu esse privilégio, eu participei de tudo. E eu posso participar de tudo. Tudo que é envolvido com ele, eu tenho que estar ciente, né? Até no conselho da escola, eu fazia parte do conselho da escola para saber o que eles estavam ensinando para as crianças. Eu queria saber o que está passando para as criancinhas aí. Então, quando chegou no dia, levei ela para São Paulo. Olha para você ver como que é as coisas. Nós passamos por uma gestação onde dizia que o bebê não tinha, estava cheio de problemas, o bebezinho só tinha um coração, né? Então Deus fez um milagre, a criança era perfeita. Faltava um mês para ele nascer, ele nasceu antes. Quando a gente recebeu o diagnóstico do médico que a criança era perfeita, que a médica abriu, ela ficou assim, sem acreditar, como é que pode? Uma criança, você passando, a médica falou para minha esposa, ó, você é a única que passa aqui em alto risco, que não tem risco nenhum. E ela disse para nós assim, ó, se vocês quiserem passar na Santa Casa, lá de Suzano, continua lá onde você mora, não precisa vir para cá mais. Só que aí minha esposa falou assim, meu amor, o que você quer fazer? Quer ficar na Santa Casa de Suzano? Porque a gente gastava, tinha um custo para ir para São Paulo. Então todos os dias que nós ia para lá era 100 de gasolina, fora alimentação. Aí eu disse para minha esposa, olha, se fosse olhar para o lado financeiro, a gente ia passar, vamos passar em São Paulo, vamos ficar na Santa Casa mesmo. Só que eu falei para minha esposa o seguinte, olha, se Deus nos permitiu chegar nesse hospital e tem tudo, nós vamos continuar aqui mesmo. Porque às vezes Deus está dando um sinal para você, mostrando para você a sua direção, e você quer ficar por causa de R$150, você quer continuar usando. Aí eu falei para ela, vamos continuar aqui, nós continuamos a gestação em São Paulo, continuamos a gestação em São Paulo. Quando chegou no dia que ela passou por esse momento, em outubro, eu corri com ela para São Paulo. Quando chegou lá em Itaquera, nós chegamos lá por volta das 6 horas da manhã. A moça, a enfermeira, falou assim, não, calma aí que o médico vai atender. Na hora que ela falou que o médico ia atender ela, a bolsa se rompeu. A bolsa se rompeu na porta, antes de passar na sala do médico. Então já correram, prepararam ela para uma cesárea de urgência, de emergência, sei lá. Prepararam ela para uma cesárea. Então já foi direto fazer o parto. E eu estou lá ansioso para participar do parto, para arrebentar. Quando chegou na hora do bebezinho nascer, os médicos tiveram uma dificuldade, porque o Daniel ele não estava na bolsa, o Daniel não estava no útero, o Daniel estava no meio dos olhos da mãe dele. E quando o Daniel nasceu, ele deu uma choradinha e ficou roxo, só fez perto, começou a ficar roxo, ele não conseguia respirar, ele fazia força
e não respirava. Então ele começou a ficar roxo. Quando o Daniel nasce, ele já tem que ser levado direto para a UTI para ser entubado. Olha como que as coisas vão, a bênção, ela vai chegar na minha e na sua vida, mas já tem um processo para passar por isso. Para você chegar aqui e falar assim, irmão, eu sou abençoado no meu trabalho, irmão, eu sou abençoado na minha vida, teve uns processos. Ninguém é abençoado da noite para o dia, não. Sou abençoado da noite para o dia, não. Teve uns processos. Todos os processos que você passou te deixaram registrado na tua vida as marcas da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Então Daniel nasceu, não conseguia respirar, foi entubado. A Kézia não sabia de nada. Ela me perguntou, e aí, você viu o bebê? Só deram um pouquinho para ela, já tiraram. E ela me perguntou, e aí, você viu o bebê? Eu falei, vi, vai tudo bem. Os médicos me chamou. Ela continuou na sala do quarto. Os médicos me chamou, falou, não, é o seguinte, ó, Daniel nasceu, você viu que ele chorou um pouquinho, ficou roxo, ele não está conseguindo respirar, nasceu com 2 sinalzinhos no pé de uma bactéria, e a gente não sabe que bactéria é essa. Então, para ser tratado, ele já tem que ser entubado. Quando eu volto, e ela falou, e aí, você viu o Daniel? Eu falei, não, eu vi, os médicos estão cuidando dele, estão preparando lá, daqui a pouco você vai ver. Só eu sabia, e ela não. E ela ficou eu tive que sair, e ela continuou na mesma cirurgia, eu tive que sair do quarto, fiquei naquela angústia, sem saber do bebê e sem saber dela. Quando os médicos foram tentar fechar ela, por causa que o Daniel não estava no meio do útero, não estava na bolsa, ele estava no meio dos órgãos dela, teve uma dificuldade muito grande para tentar fechar a cirurgia dela. E os médicos me chamou e falaram assim, olha, nós estamos correndo aqui um risco, um pequeno risco, você está correndo o risco de perder ela e perder o bebê. Aí eu peguei e falei para Deus, meu Deus, eu vim com os dois, eu quero levar os dois, e quero levar os dois vivos. Aí foi passando, as horas foram passando, teve complicação na hora da cirurgia. E eu fiquei naquela angústia no hospital, as pessoas se ligando, como é que tá as coisas, Eu falei, não, vai tudo bem, daqui a pouco eu vou dizer para cá. Até que ela conseguiu sair da minha cirurgia e o Daniel foi entubado. A partir do momento que o Daniel foi entubado, foi para a UTI, eu só conseguia ver ele por um vidro. Chegou o momento de ver ela. E ela falou para mim assim, você foi lá ver o Daniel? Como é que está o Danielzinho? Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, Daniel nasceu com um sinalzinho no pé, e os médicos não sabem o que é, então vai ter que ser entubado, vai ter que entrar com um tratamento de antibiótico por 14 dias, para saber que bactéria que é, e ele estava com dificuldade para respirar. Por ser prematuro de um mês, nós seres humanos, o último mês de gestação é que é formado pulmão. Então, ele já nasceu com dificuldade. E quando foi saber o que o Daniel tinha, ele estava com uma pneumonia. E os pulmões não tinham formado. Então, ele foi entubado, ficou por auxílio dos aparelhos, né? Então, amém. Então, nós começamos a passar agora, no período de gestação, nós vamos passar por um período de internação. E esse período era o período que a umas bracas estavam em festividade. Uma praia regional, nossos líderes é o Plínio e o nosso irmão Orlando. E eu cheguei nos meninos e falei assim, olha, eles me convidaram para fazer parte aí do louvor regional, né? Eu já tenho 5 anos que eu faço parte com o pessoal da nossa igreja, só que eu disse para eles, olha, esse ano eu estou passando por um processo que o meu filho está na UTI. Eu não sei se eu vou conseguir vir em todos os ensaios. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no dia da festividade e estar presente. Mas eu vou estar indo, vou estar vindo na medida do possível. Passei para eles que eu estava passando. Chegou o momento que eu pensei em ligar para um outro irmão que fazia parte comigo e falei assim, irmão, você assume aí que eu não vou conseguir. Eu estava naquela correria de trabalhar durante o dia e à noite tinha que estar em São Paulo, tinha que estar no hospital. E eu saía do serviço 5 horas, a partir das 5 horas eu ia para Itaquera, voltava para minha casa meia-noite. E a minha esposa, ela foi em todas as visitas, ela foi comigo. Ela não se resguardou. Após ela recebeu alta e o bebê ficou, ela foi comigo. Então nós todos os dias nós íamos juntos. Então eu pensei em falar para o irmão, não vou participar por causa disso, disso. Fui orar a Deus e falei, Senhor, estou
passando por esse processo, o Senhor sabe. Mas o que o Senhor fez da vida dessa criança, para a situação que ele está hoje, isso aqui é nada. Isso aqui é nada. O diagnóstico que nós tínhamos nas mãos, para um bebê que estava na UTI, isso aqui é nada. Então nós tínhamos a confiança no Senhor, só que estava nessa correria do hospital, a gente não conseguia estar presente. Até que chegou um dia que nós estávamos no hospital e ligaram para mim e falaram assim: olha, você tem que passar lá na parte da assistência social do hospital, porque está dando como abandono. O que acontece? Como que eu só conseguia ir no hospital a partir das 5, eu chegava lá em Itaquera às 7 horas da noite. Só que a assistência social, ela passava às 4 horas da tarde. E ela fazia uma lista de chamada com todos os pais. Então todos os dias, às 4 horas da tarde, eu não estava presente. Nem eu, nem minha esposa. Então eu estava constando na lista dele como abandono. Por mais que eu falava com os médicos: olha, se o assistente perguntar, você fala que eu vim, que eu chego às 7 horas. Eles colocaram como abandono. Eu tive que largar tudo, o serviço, tive que largar tudo. Assim, ó, a partir desse momento eu não consigo mais trabalhar, vou estar só no hospital. E eu deixei de trabalhar, e eu trabalho por conta. Eu deixei de trabalhar para minha esposa. A gente vai ficar no hospital de manhã até a noite. Nós chegávamos no hospital de manhã, saía de lá 10 horas da noite. Nós chegávamos de manhã, saía 10 horas da noite. E as nossas duas filhas, Deus preparou que nossos familiares cuidavam das meninas e a gente ficava no hospital. Irmãos, Deus nos abençoou de uma tal maneira que as pessoas ligavam, mandavam dinheiro para a gente, mandavam dinheiro lá, aqui para você pôr gasolina, isso aqui para vocês comer. Então Deus enviou pessoas para nos abençoar de uma maneira que eu fiquei assim, surpreendido, porque eu pensava que se eu parasse de trabalhar, como é que ficaria? Mas Deus não trabalha da sua maneira, Deus não trabalha da minha maneira, Ele trabalha da maneira dEle, e a maneira do Senhor é boa, perfeita e agradável. É que nós somos seres humanos, bate o medo, o desespero, mas Deus está no controle. Então, para ser mais breve possível, chegou esse período, abandonei o serviço, fiquei só no hospital. Deus preparou pessoas para cuidar das crianças e nos manter lá no hospital. Quando chegou o dia, nós recebemos o diagnóstico do médico. Não sei se vocês sabem, nesses hospitais que são chamadas Marcelinas, passa uma que são as chamadas Marcelinas. E tinha uma anciã no hospital lá em Itaquera, e ela chegou na minha esposa estava lá, e ela perguntou para ela assim: qual que é o seu bebezinho? A minha esposa falou assim: meu bebezinho tem um que está na UTI, o Daniel. A mulher olhou para ela e falou assim: não, tadinha, eu estava a morrer lá, né? A situação do Daniel era tão grave que a mulher falou: Daniel, estava para morrer. Aí eu me falou: você está repreendido em nome de Jesus, ela falou: está repreendido. Aí a gente passou esse processo, e os médicos assim: olha, até o momento não conseguiu ainda, tinha que ficar 14 dias entubado, não tinha como. São 14 dias entubado, 14 dias do antibiótico, eles não tirariam da intubação até os 14 dias. Só que uma criança recém-nascida, quanto mais tempo respirando por ajuda de aparelhos, ela corre risco de ficar com sequelas. Quanto mais tempo uma pessoa fica entubada, mais tempo usando a oxigenação de aparelhos, ela pode ficar com sequelas. Então nós sabíamos de tudo isso. Então o que acontece? Chegou um dia que o diagnóstico médico é o seguinte: olha, até agora, até o momento, a gente não tem uma previsão. E ele ficou cerca de 14 para 18 dias internado. Quando a gente chegou lá, os médicos chegaram assim: vai passar um boletim para você. Assim, é o seguinte, o Daniel está passando por essa medicação, a gente está acompanhando a sua saturação, estamos acompanhando os batimentos cardíacos dele, ele está tomando medicação tudo certinho, não teve nenhuma intervenção médica. E eu ficava me perguntando: o que é intervenção médica? Você vai no hospital e fala para você: não teve nenhuma intervenção. Quando tem algum parente sendo internado, ele fala: não teve nenhuma intervenção. É que é o seguinte, não precisou intervir para não morrer. Então, eu não sabia o que era, a gente estava passando o processo, e lá no hospital é assim, quando você chega lá, quando é um recém-nascido, a mãe vai para uma sala chamada ordenha, aonde ela vai tirar o leite materno para deixar num recipiente marcado o nome do bebê, para que as enfermeiras peguem o leite materno e comecem a dar para as crianças. Então ela já ia fazer o quê? Tipo de um depósito, o período que o Daniel estivesse lá. Então ele recebia o leite por sonda, para ele cair no estômago dele, para ele já se adaptando. Então, esse período que ela ficava lá é de 1 hora, 1h30. Então, nesse período, eu entrava para ver o Daniel na UTI. E o Danielzinho cheio de aparelho,
E eu olhava, chegava na UTI, toda vez que eu chegava na UTI, eu ficava do ladinho dele, chegava do lado dele e dizia, Daniel, servo de Deus vivo. E eu não podia pegar, não podia fazer nada. Até que nesse dia ela foi na ordenha, na sala da ordenha, e eu fiquei com o Daniel. De repente, quando eu estava com ele do lado aqui, olhando ele, os aparelhos parou. Aquele que estava acompanhando o batimento, aquele que estava acompanhando a saturação, simplesmente a tela que estava marcando fez pi, apagou e o Daniel começou a ficar roxo. Nesse momento, eu vi que era uma intervenção. Os médicos entraram correndo na sala, mandou eu sair, falou que os médicos iam ter que intervir ali naquele momento, e eu tive que sair. Irmãos, parece que a sua alma sai do corpo, que você nunca passa por isso. Parece que a minha alma saiu do corpo e a única coisa que eu conseguia parar é Deus. Cuida dele, Senhor. Deus, tu és o dono da vida e da morte, Pai. Tudo está nas tuas mãos, Pai. Cuida desse garoto, cuida dessa criança. E eu saí. E lá no hospital, quando você saía, tinha uma salinha, como se fosse uma salinha. No fundo, as luzes eram meio aqui apagadas. E eu fiquei cerca de meia hora sentado. E eu falei para Deus, a minha oração foi essa: Senhor, me deixa só chorar. Vai ter um momento na sua vida que você não vai ter força nem para orar, que você só vai querer chorar. E nesse momento que eu estava passando, eu falei, mas Deus, eu sei que o Senhor faz milagre, o Senhor até aqui, o Senhor tem feito milagre, mas nesse momento, pelo que os meus olhos viram, deixa ele só chorar. E eu fiquei cerca de 30 minutos só chorando, até que não tinha mais lágrimas. Eu não sei se você passou por um período que você chora, e chega uma hora que não tem mais lágrima. Aí eu parei de chorar, tentei me levantar, minha esposa não sabia de nada. Eu comecei a ir sentir da UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu falei, Deus, que eu cheguei lá e tenho uma boa notícia. Quando eu chego na sala da UTI lá, tinha uma campainha que se apertava, eles liberaram o seu acesso. Eu apertei a campainha, a enfermeira veio e ela disse para mim, papai, pode entrar. Os médicos já interviram, Daniel está por aparelhos, pode entrar. E eu entrei, vi o Daniel, peguei esse mãozinha dele. E Daniel sempre, quando ele estava na UTI, sempre estava cantando na UTI, orando com ele na UTI. Os médicos chegavam lá, sabiam que eu era evangélico, orando, cantando com ele na UTI. Ele foi na cruz, cantava os músicos da arte, se imaginar, cantavam com o Daniel naquela UTI. Até que eu saí da UTI. Quando eu saí da UTI, minha esposa está vindo. Eu estou saindo da UTI e minha esposa está vindo da sala que ela estava tirando leite. E ela me perguntou, e aí? Ela sempre falava assim para mim assim, e aí, você foi lá ver o nosso guerreiro? Aí, eu acabei de ver a criança, vai morrer. E ela me perguntou, você viu o nosso guerreiro? Olha como é que tá. Aí eu falei, vai tudo bem, ele está te esperando, vai lá ver ele. Ele está bem, está te aguardando. Ele está só esperando a mãe dele chegar lá para ver ele. E ela foi toda feliz, deu o bebê. Chegou lá, viu o Daniel, ficou com ele, deu um horário, ele saiu, não tem, vamos embora. E ela não se, irmão, eu não contei para ela. Ela só foi saber na primeira ceia de janeiro de 2020. Ela só foi saber esse ano que eu vi a criança quase morrer na minha frente. Então, passamos esse período, e eu orando ao Senhor, chegando nas festividades, falei para Deus, eu vou ter que abandonar, não vai dar para fazer, eu não vou conseguir fazer de qualquer jeito. Fui orar ao Senhor, e Deus ele fala muito comigo no sonho, e eu falei para Deus, não consigo, vou ter que largar o regional, porque não vai dar para fazer. E tinha o regional, era a primeira festividade local do Rafa, depois era o regional. Eu não ia fazer nem o local, nem o regional. Lá no Rafa era sábado e domingo. Eu falei para Deus, sábado eu não consigo, sábado é o dia que tem que estar no hospital. Deus pegou e falou para mim assim, você vai lá no hospital, ver o Daniel, e no domingo você vai me louvar aqui no culto. E ele falou para mim assim, enquanto você estiver louvando aqui, eu estou cuidando dele lá. Aí Deus pegou, mostrava uma visão para mim, que lá no hospital era assim, era UTI, lugar mais grave, UTI. Saiu da UTI,
era a CNUTI. Saiu da CN, era a UCE, Cuidados Especiais. Saiu do CE, vai embora para casa. Deus mostrava para mim, a gente louvando o nome do Senhor na igreja e o Daniel saía da UTI. A gente louvava na igreja, Daniel ia para o CE. Deus mostrava a gente louvando na igreja e nós trazemos Daniel para casa. Fui no hospital sábado, fiquei com Daniel, voltei, não consegui ir na festividade do sábado no local, da Almas Braques. Quando foi no domingo, eu fui na festividade da Almas Braques, louvei o Senhor da mesma maneira que foi no sonho, foi o culto. E eu chorava, porque eu estava na frente do regime do grupo, e eu chorava, e eu disse, irmão, o irmão deve estar sentindo agora, porque eu estava lembrando que o mesmo culto era o mesmo que Deus mostrou na visão. E a gente louvando o Senhor, louvando o Senhor. Quando chegou no dia de participar do regional, que era a sequência, eu lembrei que Deus mostrava para mim que o Daniel saiu de sala em sala. Eu cheguei e falei para o Senhor mostrava para mim que quando nós estivéssemos louvando o teu nome, o Senhor traria os Daniel, tiraria ele da UTI, tiraria ele do CE, colocaria do CE, tiraria da C. Quando a gente participou da festividade do local, eu fui lá ver o Daniel, ele não estava mais entubado. Continuava na UTI, mas não estava mais entubado. Quando passou o seu dia, nós começamos a participar da vida local, do regional. Quando nós fomos participar do regional, eu fui lá, Daniel não estava mais na UTI, já estava nascendo. Chegou o dia de ir para o regional, nós fomos louvando o regional, louvamos o regional. Quando nós voltamos para o hospital, Daniel estava no CE. Não tinha mais nada. Aí, como que tinha dado aquela questão de abandono, o que os médicos fizeram? Fizeram um negócio com a gente que a gente achou estranho. Ligaram para a gente e falaram assim, olha, a alta de vocês estão prevista para hoje. Só que vocês têm que vir aqui no hospital. Traz as coisas dele e vem para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, para ele ter alta, falaram para minha esposa, ó, para ele ter alta, você vai ter que dar banho nele. Com todos os médicos olhando. Falei, nossa, nós temos duas filhas. Mas você quer ver ela dar banho da criança? Nós quer ver ela dando banho. Falei, esposa, pegou, deu banho do Daniel, normal, deu banho, um monte de médico olhando. Você tá bom, prepara as coisas para ir para casa. Então nós passamos esse período, irmãos, passamos esse período. Muitas das vezes, quando eu fui contar isso para meus familiares, eles começaram a chorar. Você nunca falou para a gente. Eu falei, não, tem coisa que é só você e Deus, não adianta. Tem coisa que você vai passar que é só você e Deus. E no caso, como que era eu e minha esposa, a Bíblia diz que quando nós se unem, nós somos uma carne só. Então, era só eu, minha esposa e Deus. Aleluia. Então tem hora que, não estou dizendo que as pessoas, nem todo mundo vai, não, por que isso não contou? Porque as pessoas dizem, não, as pessoas se ajudam em oração sim. Não estou dizendo que não, vão te ajudar sim. Mas tem momento da tua vida que é só você e Deus. Aleluia. Vai ter um momento na sua vida que tudo aquilo que teu pastor te ensinou aqui, anos e anos, palavra por palavra, vai chegar um momento que você vai ter que pegar isso aqui e colocar em prática. Aleluia. Vai chegar um momento que tudo que você participou, você pensou, olha aqui, eu já passei por isso, estou treinado, vou passar, o Senhor vai passar comigo. Vai ter momento que você vai pensar que Deus não está te ouvindo. Vai ter momentos que você vai passar que vai parecer que você está sem chão. Mas o Senhor está com você. O Senhor esteve conosco. Traz aqui, filho Daniel. O Senhor esteve com a gente nesse período. Não nos desamparou. E eu falava para Deus, a minha oração para Deus era o seguinte: olha, Deus, Ele poderia nos mandar uma criança especial. Poderia. Nós não somos melhores do que ninguém. Se Ele quisesse mandar uma criança no síndrome de Down, sem os pés, sem os braços, Ele mandaria, porque Ele é Deus. Ele perguntou para Jó: Jó, você vai querer que eu mate seus 10 filhos? Ele perguntou: não. A Bíblia diz que um certo dia os filhos de Deus se reuniram, e no meio dele foi Satanás. E Deus vai usar quem? Vai usar Jó. Vai dar testemunho de Jó. Quem que Jó tinha a ver?
Nada! Só porque ele era temente reto, se desviava do mal, Deus falou para ele: pode tocar, ele é meu servo, só não toca na sua alma. E ele passou uma das piores provas do mundo, que nem eu e você queria passar. Então se Deus quisesse mandar, Ele mandaria. Mas eu louvo ao Senhor que a fé, ela alcançou o milagre, e Deus transformou o diagnóstico de maldição em bênção. E hoje eu quero mostrar para vocês a criança que o diagnóstico diria: não teria perna nem braço, síndrome de Down. Quer ver? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando alguém perguntar para você: Deus não é o mesmo, Deus mudou. Eu não vejo mais milagre como antigamente. Eu não vejo nada acontecer como antigamente. Querido, eu estou contando para vocês, não estou mentindo não. Nós estamos diante do altar de Deus. Para que eu iria mentir? Trazer uma criança aqui e dizer que ela se um monte de problema e não tem nada? É para mostrar para mim e para você que Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Ele é o mesmo. É o povo que mudou. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus. Esse ano ele completou um aninho, e a festinha dele foi de Daniel e os Leões. Daniel e os Leões foi a festinha dele, né? Então, irmão, nós só temos que agradecer mais uma vez. O horário já se avançou, mas fique com essa palavra, fique com essa palavra de Deus no seu coração. Às vezes a luta vem, não é para você desanimar, a luta vem é para te forjar, para fazer você um crente mais forte. Não aquele crente, qualquer coisinha sai fora, qualquer coisinha não quer mais, qualquer coisinha joga tudo pro alto, sai fora, quero desistir. Não, a luta vem para te forjar, para fazer você um crente mais forte. Não, vocês não vão ter para sempre um pastor Mano. Nós não vamos estar aqui para sempre. Esta geração que vai vir vai precisar de outras pessoas. Então tudo que o teu pastor está te ensinando é para você pôr em prática. Põe em prática, põe as coisas de Deus em prática, faz a obra de Deus com amor, com zelo, sabe? Se puder se dedicar, se dedique, vai com tudo. Se envolve nos trabalhos de Deus, se envolve na obra de Deus. Dificuldades e problemas todos nós vamos ter, até o dia do Senhor nos buscar. Não adianta dizer para você: não vai ter mais problema, hein? Acabou, veio para a igreja, é sua bênção. Mentira! A Bíblia mesmo nos diz que no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições enquanto nós estivermos neste mundo. Então, irmãos, não desista. Confia no Senhor. Confia em Deus, e Ele vai fazer na minha e na tua vida. Assim como Ele fez esse milagre aqui, Ele vai fazer na vida de você também. Aleluia. Amém, queridos? Eu agradeço essa oportunidade, pastor. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo convite. E as palmas louvam e agradecem. Aleluia.